Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Nós vamos estar ao lado dele, nós vamos sentar à mesa com ele. Essa foi a promessa que ele nos fez. Naquela mesa toda enfeitada, tendo de tudo e sem faltar nada, junto com ele iremos ceiar. Irmãos, vale a pena carregar a cruz para um dia encontrar com Jesus. Vale a pena, vale a pena. Irmãos, vale a pena carregar a cruz para um dia encontrar com Jesus. Vale a pena, vale a pena. Muitos estão deixando a cruz de lado, dizendo que o fardo está muito pesado e já não aguentam mais carregar. Saibam que Cristo também carregou, foi humilhado, escravo da dor, mas nem assim ele desistiu. Irmão, eu sei que você tem um nome escrito no livro. Ore e peça força ao Deus vivo, que Ele te ajuda a cruz carregar. Irmão, eu sei que você tem um nome escrito no livro. Ore e peça força ao Deus vivo, que Ele te ajuda a cruz carregar. Irmãos, vale a pena carregar a cruz para um dia encontrar com Jesus. Vale a pena, vale a pena. Irmãos, vale a pena carregar a cruz para um dia encontrar com Jesus. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do porvir. Não me vão, doce a fé, a esperança do por
não me leva sempre para bem-te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança de porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança de porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu possuis o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança de porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança de porvir. Santo nome adorável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança de porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Glória a Jesus. Nome que é sobre todo nome, ao qual nome se há de dobrar todo o joelho e toda a língua há de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E pelo seu nome nos são perdoados os nossos pecados. Nós damos graças a Deus por poder anunciar esta maravilhosa mensagem da cruz, que no nome de Jesus há poder perdoador, no sangue de Jesus há poder remidor, nas chagas de Cristo há poder para curar. Ou a sua palavra tem autoridade, e Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Meu prezado telespectador, chegamos ao seu lar com este programa Cristo Nossa Esperança, no nosso culto, louvando ao Senhor com Orinho 231. Coro 231. No céu há janelas abertas e as bênçãos já descem de lá. No céu há janelas abertas e as bênçãos já descem de lá. O meu coração rejubila porque Jesus meu está. Direitos andrajos imundos, de branco vestiu-me o Senhor. Do pão divino leu-me no trono, banquete do seu grande amor. Glória ao nome do Senhor. Estamos gratos a Jesus pelo poder do seu sangue. Glória a Deus. Ele nos tem alcançado para o seu reino. Glória a Deus. Tem chegado até nós. Aleluia. Glória a Deus. Alguém dirá, mas Jesus já morreu há tantos anos, 2000 anos. Como é que o sangue de Jesus ainda alcançou a você? Yes. O sangue de Jesus tem poder para todo sempre, aleluia. Poder eterno, poder remidor, aleluia. Poder de compra, aleluia. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, aleluia. Ele nos comprou com o poder do seu sangue. E é maravilhoso nós sabermos isso, aleluia. E quando nós sabemos, aleluia, há um novo cântico na nossa boca, um novo cântico no nosso coração. Porque desta maneira, aleluia, nós vencemos o inimigo e dizemos, está escrito, inimigo da minha alma, está escrito, diabo, que eu fui comprado pelo sangue de Jesus e tu não tens poder, não tens autoridade sobre a minha vida, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Muito obrigado, aleluia, Jesus, por tudo que tens feito por nós. Glória ao nome do Senhor. Querido telespectador, agradeça a Jesus este sangue, aleluia, e converta-se a Ele, e você vai ver que o sangue de Jesus o vai purificar de todo o seu pecado. O pecado pode ser muito, muito grande,
Você pode dizer, Jesus não quer nada comigo, porque eu sou muito, muito, muito pecadora. Não interessa, para um grande pecador há um maior Salvador. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Vamos orar para que Deus o abençoe e abra o seu entendimento. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, aleluia. Eu te estou grata, meu Senhor, nesta hora, meu Senhor, aleluia, em que o teu sangue também me tem alcançado a mim, Senhor. Noutro tempo, Senhor, eu era inimiga tua no meu entendimento. Eu não conhecia a tua palavra, Senhor, mas agora, Senhor, eu conheço a autoridade da tua palavra, conheço a autoridade do teu sangue, sei que o teu sangue tem poder, aleluia, poder remidor, glória ao teu nome, poder de resgate, aleluia. O teu sangue purificador me tem purificado de todo pecado, aleluia, não somente a mim, mas de todo aquele, aleluia, que tem feito paz com Jesus e tem pedido perdão, aleluia. Este sangue, aleluia, tem entrado, ó Senhor, aleluia, no processo, Senhor, de purificação, glória ao teu nome. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. Obrigado por cada um que tem esta experiência e pode dizer, eu sei que tenho sido purificado no sangue de Jesus. Meu Deus e Pai, aleluia, abençoa o teu servo nesta noite, ajuda a dar-lhe graça, sabedoria, Senhor, unção divina, Senhor, para ministrar a tua palavra. Lembra de todos aqueles que nos veem e ouvem, Senhor, e eles possam ter uma experiência gloriosa contigo e possam dar glória ao teu nome. Senhor, dá-nos um culto maravilhoso, cheio da tua graça e do teu poder, em nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, amém. Fiquemos de pé para ler as Escrituras Sagradas e vamos de novo ouvir o nosso texto. Vamos tentar terminar o assunto sobre a família e o lar nesta noite, aos Colossenses capítulo 3, versos 16 até o verso 21. Assim diz a Sagrada Escritura aos Colossenses 3 e verso número 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Até aqui, a Sagrada Escritura. Faz favor de sentar. Esta é a sexta vez que meditamos neste assunto acerca da família, na vida, do lar cristão. E como temos verificado, as Escrituras têm um ensino abundante para haver harmonia e respeito mútuo no lar cristão, referente aos pais, aos filhos, aos maridos e às esposas. Todo cristão que se preza desse nome envia todos os esforços para que no seu lar se siga esta santa doutrina e desta forma possam viver na paz de Cristo, sendo que Cristo terá que ser a cabeça dessa família. Hoje vamos continuar o assunto número 10, em que ficámos a semana passada, ou seja, a parcialidade dos pais, as suas tendências para com os filhos e o seu resultado. Vamos voltar a Gênesis capítulo 25. Glória ao nome de Jesus. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 27 e verso 28. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitante, em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Temos
temos começado a tocar nesse assunto a semana passada e vamos continuar hoje falando sobre as tendências, sobre o marido e a mulher, o pai e a mãe, que têm tendências que são parciais para um filho e para outro filho ou para outra filha, por razões, e aqui nós encontramos duas razões. O pai amava um filho porque gostava da comidinha, gostava da caça, gostava da comida que o filho ia caçar, mas a esposa amava o outro filho, de maneira que havia diferenças no lar. E quando isto acontece, meu irmão, estas coisas estão escritas para a gente aprender, é que não haja isto no nosso lar, porque isto vai trazer problemas a nós como trouxe aos outros. E a Bíblia Sagrada diz que tudo o que antes foi escrito para nosso aviso e para o nosso ensino. Veio o tempo da colheita por causa da sementeira que havia sido feita. O tempo da colheita veio. Um amava um filho e outro amava o outro, e por razões específicas que ali estão. Primeira esposa, depois, mais tarde, enganou o marido, ceguinho. Segundo, o filho mais novo enganou o seu pai, ceguinho. E em terceiro lugar, o filho mais novo teve que fugir de casa para não ser morto por seu irmão. Quando não há comunhão íntima e trato igual nos casais e orientação pelo Espírito Santo com o temor da Palavra de Deus, capítulo 27 de Gênesis, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que já não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, eu não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então, verso 6, falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que eu tenho ouvido que teu pai falava com Esaú teu irmão, dizendo: traz-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma, e te abençoo diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Eu quero parar aqui um bocadinho, porque se eu não tiver tempo do que eu quero falar neste culto, não posso sair através da televisão. Eu quero chamar a atenção do que acabamos de ler. Um pai, tanto no passado como nestes dias, um pai tem a autoridade da sua casa e tem a autoridade de Deus como patriarca da família e tem a autoridade divina para abençoar a sua casa, para abençoar os seus filhos. Mas há muitos pais que, em vez de temer ao Senhor, em vez de abençoar, amaldiçoam-nos. E em vez dos filhos terem uma vida abençoada no futuro, têm uma vida terrível, desgraçada. Porque há pais e mães que só sabem: tu não prestas para nada, tu não sabes nada, tu és um zero à esquerda, etc. Sei lá. É maldição sobre maldição. E é isso que os filhos vão ter no fim, porque essa é a bênção que os pais nos dão. Mas este homem diz: vai apanhar alguma caça antes que eu morra, para que te possa abençoar. Pais, abençoem os vossos filhos e não os amaldiçoem. Abençoem os vossos filhos. Naturalmente, no fim, eu gostaria de falar mais sobre isto, e não sei se tenho tempo para falar na televisão. Agora, verso 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Eu nunca compreendi a razão porque a mãe mandou buscar 2 cabritos.
Será que Jacó comia muito? 2 bons cabritos. Verso 10. E levá-los a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Todos nós sabemos disto, não? Porventura me apalpará meu pai e serei em seus olhos enganador. Ele já o era, porque Jacó quer dizer enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai, traze-nos. E foi, e tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como o seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, das cabras, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Se calhar esta é a razão dos 2 cabritos. É que um cabrito, a pele de um cabrito só era capaz de não chegar para cobrir as lisuras do pescoço e dos braços de Jacó. Verso 16. E com as peles dos cabritos, das cabras, cobriu as mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. O irmão está vendo, está ouvindo. Eu sou Esaú. O Jacó está dizendo: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E disse ele: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mentira sobre mentira. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa com os defeitos dos outros e não incorrer no mesmo problema. Primeiro, mentiu dizendo que era seu irmão, era o primogênito, era Esaú. Depois até usou o nome de Deus. É isto que o mundo faz, usa o nome de Deus em vão. Depois usa até o nome de Deus. Foi o Senhor teu Deus que fez com que a caça viesse ao meu encontro. Parece incrível, não? Que se faça isto a um pai ceguinho. Verso 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalte, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Coitadinho, estava sendo enganado pela esposa e pelo seu filho. Estava sendo enganado lá com a pele dos cabritos. Esaú era um homem cabeludo, e é claro que o Jacó tinha receio de ir ao seu pai, em vez de trazer bênção, trazia maldição. Mas a mãe: irmão, vamos ver se a gente entende, compreende e aprende alguma coisa. Não sabe a razão deste assunto, porque é que isso chegou aqui. Quando esta mulher estava esperando as crianças antes de nascer, ela orou ao Senhor, porque havia feito lá dentro, não é? Orou ao Senhor e disse: oh meu Deus, porquê é que eu sou assim? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. E ela nunca disse isto ao seu marido. De maneira que não havia, neste lar, não havia comunhão íntima nas coisas que se passavam no lar, um com o outro. Isto é mau, isto ficou escrito para que a gente aprenda a não fazer mesmo que traz problema. Traz problema no futuro, quando um não diz ao outro aquilo que se passa na vida, o outro é reservado e faz da mesma forma, um dia vai haver fricção, vai haver dificuldade, e isso vai ser muito mau. Ok, então, continuando, verso 22. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou.
E disse: és tu, meu filho? E disse: o mesmo. E ele disse: eu sou. Terceira mentira. O pobre do homem não estava vendo. Ele compreendia que a voz de Jacó era diferente da voz de Esaú. Mas agora o homem estava já confuso, coitadinho, já estava cego e vai apalpar as mãos. E como é que eu vou dizer que este é o Esaú? As mãos são as mãos do Esaú, mas a voz é de Jacó. O que é que eu vou fazer à vida? Eu não vejo. És tu mesmo? Sou eu. Parece incrível, mas aconteceu. E aconteceu, sabe com quem? Com o terceiro patriarca da linhagem do povo que Deus escolheu para ser um povo diferente de todos os outros povos. Ora bem, nós não queremos ser nem como Isaac, nem como Rebeca, nem como Esaú, nem como Jacó. Não queremos ser como nenhum deles. O irmão entende? Não queremos atuar como eles atuaram na vida, mas queremos aprender destas fraquezas, a gente tirar a lição, colher a lição e não fazer aquilo que eles fizeram. Enganar um pobre pai, enganar um marido ceguinho, ainda se é uma pessoa que tem 2 olhos, mas é um ceguinho, isso não se faz, não se faz, vai trazer mau resultado. Verso 25, então disse: faz chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. Verso 26, disse-lhe Isaac seu pai: ora, chega-te e beija-te, meu filho. E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou-o. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Você sabe de quem eram os vestidos que Jacó estava vestindo? Eram os vestidos do seu irmão. Não é que era um engano completo para o pobre do ceguinho. O resultado veio, e nós vamos falar dele, se Deus quiser. Verso 30 ao verso 35. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac seu pai, veio Esaú seu irmão da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe o seu pai e disse ao seu pai: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Vamos dizer: para que me abençoe a tua alma. Pais, abençoem os seus filhos, não os amaldiçoem, não digam aos seus filhos que não valem nada, digam que eles vão ser bons homens e boas mulheres no seu futuro. Abençoem os seus filhos. Glória ao nome de Jesus. Verso 32. E disse-lhe Isaac seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac, deu um estremecimento muito grande, e disse: quem é pois aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesse abençoei-o, também será bendito. Ei, abençoei-o, também será bendito. A bênção do Pai é eficaz, é uma ordenação divina, a bênção do Pai. Glória ao nome de Jesus. Verso 32. E disse-lhe Isaac seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac, de um estremecimento muito grande, e disse: quem é pois aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Também será bendito, eu abençoei-o, eu abençoei-o, eu abençoei-o. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Com grande e amargo brado, abençoa-me também a mim, meu pai. Também queria a bênção, mas deixa-me dizer que Esaú também estava a comer da sua sementeira, porque quando ele veio do campo, encontrou o seu irmão fazendo um guisado das lentilhas, e vinha cansado ao ponto de morrer, e dizia: dá-me da tua comida. Até eu dou-te da minha comida, mas tu vendes-me hoje a tua progenitura. Claro
que agora também estava a ceifar o que semeou, não é? Desprezou o lugar de primogênito. Você sabe que a Bíblia Sagrada diz que os cristãos são a igreja dos primogênitos? É que todo o primogênito do Velho Testamento era consagrado a Deus, e que todo o cristão de Cristo é consagrado a Deus. Sabe o que quer dizer consagrado? É separado, tornado santo para servir a Deus. Nós não brincamos com coisas sérias aqui. Nós falamos a Sagrada Escritura. Sede santos porque eu sou santo, e sede santos em toda a vossa maneira de viver. E este homem desprezou a primogenitura, e porque desprezou, estava agora a comer daquilo que tinha semeado, não é? Com um amargo brado: abençoe-me também a mim. Ele devia-se ter lembrado daquele guisado das lentilhas. Venho a ponto de morrer do campo, não apanhei nada hoje, venho cansado. Dê-me hoje a tua progenitura. Para que me servirá a progenitura se eu estou a ponto de morrer? Há muita gente desprezando a sua salvação, e andando neste mundo como os ímpios andam, como os pecadores sem salvação. Aqueles que são feitos filhos de Deus, deem testemunho do seu Senhor em toda a sua maneira de viver. Como dizia aquela mulher de um profeta careca. Sabe o que é um careca? É aquele que não tem cabelo, quase como eu. Sobe calvo, diziam lá aqueles 42 homossexuais. E o profeta não gostou da história, mandou lá ver umas ursas e despedaçou 42 deles. Mas esse mesmo profeta passava em frente de uma senhora que dizia: eu tenho visto que este que passa todos os dias por nós é um santo homem de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser uma carta aonde os outros leem. Devemos ser um cheiro que atrai os outros até onde nós fomos atraídos, ao amor do Senhor. Não há muitos dias que ouvimos um testemunho que me afeta cá por dentro. Dizia tal pessoa que encontrei numa igreja, que encontrei no caminho: olha, eu tenho ido a diversas igrejas e eu tenho conhecido pessoas que se dizem crentes, mas a vida deles não é aquilo que eles dizem que são. É feio. Desprezam a sua progenitura. Tem um pé na casa de oração e tem outro pé no mundo. Não. O Senhor é ciumento. Vamos dizer que Deus é ciumento. Deus não abdica daquilo que é dele. Ou é dele ou não é dele. Escolhi-vos ou apartei-vos para seres meus. E como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, disse Pedro, sede santos, porque ele é santo. Claro que antes da pessoa ser santificada, passa pela experiência da salvação. Naturalmente Deus não põe o carro à frente dos bois, põe os bois à frente do carro, não é? Os bois puxam, não é o carro que empurra os bois, são os bois que puxam o carro. De maneira que Deus não exige santificação de ninguém sem que a pessoa saiba o que quer dizer uma pessoa salva. Amém. Sem ter essa experiência da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que o Pai abençoou, estava abençoado. E agora o outro chora: e abençoa-me também a mim. Ele sabia, compreendia a autoridade do patriarca da família. Compreendia que o pai tinha a autoridade legada por Deus. Glória ao nome de Jesus. Diz o verso 34, verso 35: e ele disse: veio teu irmão com subtileza e tomou a tua bênção. E tomou a tua bênção. E tomou a tua bênção. E depois nós vemos a história, melhor é continuar, verso 36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou?
A minha progenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção, mas disse, não reservaste depois para mim bênção nenhuma? Como este homem compreendia que o pai era capaz de decretar bênçãos. Pais, abençoem os vossos filhos, digam palavras de graça diante de Deus para que entrem nos ouvidos e desçam ao seu coração, fique na sua mente gravado, o meu pai me abençoou, eu vou ser aquilo que meu pai disse que eu ia ser. Verso 37. Então respondeu Isaac e disse a Esaú, eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti. Uau! Bem, é isto mesmo, exatamente foi isto que disse Deus à sua mãe, que o maior servirá o menor. Eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, todos os seus irmãos eu tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, que te farei pois agora a ti, meu filho. Porque é que ele desprezou a progenitura por um prato de lentilhas que o irmão tinha feito? Porquê? Então não deu valor às coisas divinas, às coisas sagradas, às coisas da palavra de Deus, e agora chorava amargamente. Diz a palavra de Deus no Novo Testamento que ele com lágrimas buscou o arrependimento e não o achou. Era tarde demais, assim há muitos por este mundo fora, como aquelas virgens loucas que hão de ficar fora da porta, e elas vão buscar o azeite, mas quando vier a porta está fechada. Noutras palavras, elas não podem entrar para as bodas, elas não podem entrar no céu, elas têm que ficar fora da porta. De maneira que este homem desprezou a sua progenitura e agora o pai decretou-a sobre o seu irmão. Verso 38. E disse Esaú a seu pai, tens uma bênção, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então respondeu Isaac ao seu pai e disse, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto, e pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Uau, que bênção! Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Os irmãos estão vendo o resultado da história do pai e da mãe que tinham problemas entre si e não nos compartilhavam? Verso 42. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito por pondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te e acolhe o teu Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizestes. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfolhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaac, enfadada estou da vida por causa das filhas de Het e Jacó, se Jacó tomar mulher das filhas de Het, como estas são as filhas desta terra, para que me servirá a vida. Ela enviou o seu filho à procura de uma noiva em casa da família, mas sabe que levou 21 anos a ele voltar à sua terra. Vocês estão vendo aquilo que a Bíblia Sagrada diz, aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Para ela não ficar desfilhada dos dois filhos no mesmo dia, ela teve que mandar um para fora, ficou sem ele, e o outro ficou amargurado eternamente, até que um dia, pela graça de Deus, passado 20 ou 21 anos mais tarde, ele vem humilhado diante do seu senhor Esaú, curva 7 vezes até ao chão, e etc, faz paz com o seu irmão, mas
Irmãos, nós vamos ver ao longo deste caminho. Eu disse que no princípio a gente poderia terminar e a gente não sai do sítio. Ainda não é hoje que vamos terminar este assunto. Louvamos a Deus por aquilo que já temos ouvido. Marido e mulher são dois, uma só carne, devem zelar um pelo outro, devem suportar-se um ao outro, não deve haver parcialidades nem tendências, como nós temos ouvido na Sagrada Escritura, ou preferências com os filhos. Os problemas da família devem ser compartilhados por ambos, por marido e por mulher, diante do Senhor. O exemplo de parcialidade está ainda nesta família, entre Jacó e José. Nós temos ouvido e estamos falando acerca das coisas que estão escritas, são para nosso aviso e para nosso ensino. Eu vou dar um outro exemplo, ainda nesta família, entre Jacó e José. Diz em Gênesis 37, verso 1 ao verso 3, que Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos. E sabe porquê? Porque José era filho da sua velhice. O irmão está a ver o porquê. Faz favor de abrir no capítulo 37. Será que a gente aprende aqui alguma coisa? 37, verso 1 ao verso 3. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Quando há parcialidades, quando isto acontece no lar, eu gosto mais daquele filho, que ele é muito traquinho, mas aquele é um malandro, não gosto dele. Quando isso acontece, você vai ter problemas na família. E este assunto ficou aqui e houve um problema bem grave por causa disto. Embora José trouxesse um mau reporte dos seus irmãos, que não eram tementes como José era, embora assim, o seu pai amava mais a ele, e a razão de porquê está lá. Amava mais a ele do que a todos os outros irmãos, porque era filho da sua velhice. Isto não pode ser. Lá porque era o mais menino, o mais pequenino, o filho dos últimos anos, não devia ser amado mais do que os outros, ou os outros não eram seus filhos. Eram também seus filhos, deviam ser amados da mesma forma. Verso 4 diz: vendo depois seus irmãos que seu pai o amava mais. Os irmãos veem, os irmãos ouviram o que eu disse há bocadinho, vem o dia em que vai haver problema na casa. Vendo depois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Vocês sabem o que é que começou a haver? Começou a haver guerra entre aqueles irmãos e o irmão mais novo, até ao ponto de eles se enfadarem tanto dele que o meteram numa cova, o venderam para o Egito, tornou a ser vendido, e foi preso, etc, etc. Coitadinho do José. Bem, havia um plano divino nesse assunto, mas os irmãos estão vendo que os seus irmãos não podiam nem sequer falar com ele pacificamente e aborreciam-no também. É isto que vai haver na família. Em vez de se amarem uns aos outros, vão haver fricções. Creio que estas lições são preciosas para não incorrermos nos mesmos problemas. Em 11º lugar, o amor na família. Deixamos as parcialidades, os problemas, e espero que a gente tenha aprendido a lição nesse aspecto. E agora vamos começar com outro. 11º lugar, o amor na família. Diz em Romanos 13 e verso 10 que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Faz favor de gritar bem alto. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor.
Verso 8, capítulo 13, aos Romanos afirma: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A ninguém devais ou deveis nada, a não ser o amor com que vos ameis. Eu tenho que dever a vós tendes que dever a mim. A única coisa que a gente deve dever uns aos outros é o amor com que nos amamos. Os irmãos ouviram? A ninguém devais nada, a não ser o amor. Glória a Deus. Se alguém tem alguma dívida, o melhor é pagá-la. Porque a Bíblia Sagrada é peremptória. A ninguém devais nada. A ninguém devais nada, a não ser o amor. Glória ao nome de Jesus. Com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Essa foi a razão da morte de Jesus no Calvário. Quem ama os outros cumpriu a lei. Todos nós temos essa dívida para com o nosso próximo. Somos devedores ao nosso próximo. A lei do amor cumpriu-se no Calvário. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deu fim à lei pela lei do amor. Em Mateus 22, 39 e 40 diz: e o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A ninguém devais nada a não ser o amor. Amor na família, amor entre os irmãos. Não isto. Isto era antigo. Não isto. Isso é antigo. Agora é assim. Com que vos ameis uns aos outros. Ninguém deve dever nada a ninguém a não ser o amor com que se deve uns aos outros. Amar o próximo, etc. Gálatas 5 e verso 14 confirma isto dizendo: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o próximo como a ti mesmo. 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 Gálatas 5:14, está certo? Vocês estão lendo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora tomem nota daquilo que eu vos vou dizer. A família faz parte de nós mesmos, ou não? Não são dos de fora. Mas mesmo que fossem dos de fora, devíamos amá-los. Não é verdade? O nosso próximo, mais próximo de nós, quem é? É a nossa família. Cada um tem a sua personalidade, mas todos devem ter o mesmo caráter. Caráter cristão. Eu não sou igual à minha esposa, eu não sou igual à minha nora, não sou igual ao meu filho, não sou igual ao irmão Santos, não sou igual àquele irmão, àquela irmã, eu não sou igual a nenhum. Eu sou o mesmo. E cada um, o dia que parte à eternidade, só morre uma vez e depois vai dar contas dele ao Senhor. Não vem cá outra vez numa vaca, nem num mosquito, nem numa cobra, nem numa galinha, nem num carneiro, como dizem lá os budistas e outros istas. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois desse juízo. Personalidade é uma só, mas caráter, todos nós podemos ser moldados ao mesmo caráter cristão. De maneira que a família faz parte de nós mesmos e é o nosso próximo, mais próximo de nós. Entretanto, na definição do amor, amar é sentir ternura, afeição profunda, é querer bem. Podemos dizer amém? Amar os outros é uma ordem divina. Amar os outros é uma ordem divina. E ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. Mas faz favor de abrir em 1 de João, capítulo 3. Vocês têm meditado nos 3,16? Nos 3,16. Vamos dizer 3,16. 3,16. 3,16. João 3,16 é bom. Muito bom. Mas 1 de João 3,16, como é? São João 3,16 é maravilhoso. Deus amou-nos, morreu por nós na pessoa de Jesus. Mas 1 de João 3,16, como é? O que é que diz lá? Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É maravilhoso, não é? São 3,16. São 3,16. Vamos dizer 3,16. Os 3,16
16 da Bíblia Sagrada é muito importante para a gente meditar. Glória a Deus. O amor conjugal. Nós temos um exemplo em Gênesis 29, versos 8 ao verso 29, em que nos narra dois personagens. Vamos voltar a falar de Jacó e de Rebeca. Agora no amor conjugal. Eu creio que todos nós estamos escolhendo alguma coisa para a nossa vida. Era um amor sincero. Jacó tanto amou Raquel que serviu o tio Labão durante 7 anos pelo muito amor com que a amava. Faz favor de abrir em Gênesis 29, verso 18 em diante. Glória ao nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê ao outro varão. Fica comigo. Então disse Labão, assim, verso 20: serviu Jacó 7 anos por Raquel e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. Isso deve ser maravilhoso. Quando a gente gosta de alguém, no meu tempo de jovem eu andava a pé quilómetros. Não tinha nem bicicleta, andava a pé, porque a gente andava. A vida da juventude é assim. A vida da juventude é assim. E Jacó trabalhou 7 anos. Vocês lembram só um bocadinho que a mãe mandou para a casa do Labão para arranjar lá uma noiva? Era a própria prima. Mas ele tinha 2 primas. Mas ele gostava mais da prima mais nova. Era a Rebeca, mas ele gostava mais daquela. E então, olha, 7 anos eu vou te servir por esta filha, por esta que eu amo. E foram poucos dias, 7 anos, pelo muito que amava. Vamos dizer pelo muito que amava. Irmão, quando na realidade nós amamos, é maravilhoso, não é, querida? Não é, irmãos? É maravilhoso quando nós amamos, sentimos ternura, queremos bem ao próximo. Além de tudo, meu amado irmão, deve haver em nós o amor cristão. Eu não vos vou contar a história, a minha história com a minha esposa. Eu não vos vou contar. Mas olha, dou graças a Deus que... Quantos anos vão? 35 anos? 35 anos. Aqui na América, de 35 anos, você está maluco? Com o mesmo casamento? É, exatamente. 35 anos, graças a Deus. Anda cá, minha querida. A minha esposa de 35 anos, meus irmãos. A minha esposa, o amor foi-se desenvolvendo e tem permanecido. E tem permanecido. A minha querida esposa de 35 anos. Graças a Deus. Não é lindo? Vivermos em paz, em harmonia, compreendendo-nos uns aos outros. Não há divórcios. Aqui não há divórcio. Aqui há amor. Amor sincero. Nós não brincamos com coisas sérias. A Bíblia Sagrada diz para a gente se amar. 2 a 8 dias, irmãos, se calhar vão ouvir coisas que nunca ouviram acerca do amor em nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. Se Deus assim permitir. No final ainda ficou escrito no verso 20, diz a palavra de Deus: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel e foram aos seus olhos com poucos dias pelo muito que amava. Vamos dizer pelo muito que amava. Há muita gente que casa apenas por dinheiro, por interesse. Cristão não é assim. Cristão não casa por interesse. Claro que muita gente, olha, quando eu casei não era cristão. Era cristão de trazer por casa. Sabe o que é um cristão de trazer por casa? Não é pela casa de oração. Trazer lá por casa. Era um cristão chamado cristão religioso. Agora, pela graça de Deus, são um servo do Senhor. E agora, meu amado, como nós não temos mais tempo, nós chegamos ao fim hoje, nós queremos terminar e quem sabe, se calhar, ainda vamos ter mais 2 vezes para falar. Porque Deus é grande e maravilhoso, Senhor. Que o Senhor vos abençoe e até 2 a 8 dias, se Deus assim permitir. Amém, amém.
Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.